eu, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejuns e pano de saco e cinza. E estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. Daniel, sendo caluniado, levado e lançado na cova dos leões, porque antes 3 vezes ao dia a Deus dirigia suas orações. Pode ser que alguém sorridente dizia: o crente afinal acabou. Enquanto isto, um anjo do céu para livrar Daniel o Senhor enviou. Quando o crente em tudo é fiel, tem o cheio do céu em cada ação. Ele enfrenta os perigos da vida, mas nunca é comida pra boca de leão. Os que haviam Daniel acusado foram devorados no mesmo lugar. Nem chegaram inteiros no chão, os famintos leões devorarão no ar. Se tivesse do cheio do céu, como tinha Daniel, não seria assim. Ter cuidado na vida é preciso, porque esse aviso também é pra mim. Quando o crente em tudo é fiel, tem o cheiro do céu em cada ação. Ele enfrenta os perigos da vida, mas nunca é comida pra boca do leão. É bem simples a minha linguagem, mas é a mensagem que vai te ajudar. Se tiveres o cheiro de Cristo, não pode com isto o leão te devorar. Mas o cheiro em você é de carne, mais cedo ou mais tarde é perigo, porque de uma coisa pode ficar certo: o leão está perto seguindo você. Quando o crente em tudo é fiel, tem o cheiro do céu em cada ação. Ele enfrenta os perigos da vida, mas nunca é comida pra boca de leão. Quando o crente em tudo é fiel, tem o cheiro do céu em cada ação. Ele enfrenta os perigos da vida, mas nunca é comida pra boca de leão. A nossa oração é: dai-nos, Senhor, mais crentes como Daniel. Crentes que não temem perder suas vidas, que não pensam 2 vezes para crucificar a si mesmo e abandonar o mundo. Crentes que renunciam tudo por amor a Deus. Dai-nos mais crentes, Senhor, como o profeta Daniel. Daniel, sem dúvida, meu caro ouvinte, foi um exemplo de cristão.
foi um exemplo de um homem que de fato amava a Deus, que de fato temia, respeitava, que servia verdadeiramente ao Senhor. Por isto que nós deveríamos orar, não só dai-nos, Senhor, crentes como Daniel, mas faça-nos, nós que já somos cristãos e estamos na audição do programa A Luz da Palavra, oramos também no nosso espírito dizendo: faça-nos cristãos, como foi aquele jovem Daniel nas terras da Babilônia. Faça-nos cristãos como, igual, semelhante, que tenha aquele caráter, aquela vida, aquela aplicação, e que no coração dele não há dúvida, não há medo. Daniel não titubeou, não vacilou. Ele sempre creu em Deus, mesmo debaixo de muitas e muitas ameaças nas terras da Babilônia. E então nós oramos: Senhor, faça-nos cristãos, como foi aquele jovem Daniel naquela terra tão perversa, tão mundana que foi a Babilônia. Mundana como é a nossa terra, mundana como hoje é o nosso país. Uma das coisas que mais marcava a Babilônia era os prazeres carnais, como eles eram entregues aos prazeres, aos vícios, à prostituição, mas se destacava muito também a Babilônia no tocante à idolatria. Como era uma nação idólatra, uma nação viciada, vícios e idolatrias eram marcas profundas dos babilônicos. Tanto era que a Bíblia, ela faz questão de mencionar no livro de Daniel, no capítulo 6, que aqueles príncipes e aqueles presidentes que o rei Dário havia estabelecido para, na verdade, governar sobre a Babilônia, aqueles homens que Dário havia constituído sobre o reino, aqueles homens, a Bíblia diz que eles, na verdade, buscavam ocasião contra Daniel. E a Bíblia diz, leia Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que eles não encontravam, não podiam, versículo 4 do capítulo 6, encontrar culpa em Daniel. Daniel era um bom cidadão. Daniel, ele não cometia crimes, ele não violava as leis que havia na Babilônia, mesmo não servindo o Deus da Babilônia, ele ainda assim respeitava as leis que estavam vigentes naquele país. Ele estava ali como um bom cidadão, assim como todo cristão deveria ser visto com estes olhos, como Daniel era visto, como bom cidadão. Eu disse, dai-nos e faça-nos, Pai, cristãos como Daniel. A Bíblia diz que aqueles príncipes que estavam governando sobre a Babilônia, que haviam sido constituídos por Dário, na verdade eles não encontravam ocasião, culpa alguma. E a Bíblia faz questão de dizer no versículo 4, porque ele, Daniel, era fiel. E a Bíblia destaca, tão bonito isto, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa alguma. E a Bíblia diz que eles começaram então agora a trabalhar sujo, a jogar sujo, como dizem o dito popular, a jogar baixo. Eles começaram agora vendo que não havia culpa em Daniel, que Daniel era fiel, que Daniel pagava em dia os seus impostos, que Daniel não fazia lavagem de dinheiro, que Daniel não defraudava o seu semelhante, que Daniel não danificava o patrimônio público, que Daniel era um homem justo, limpo, reto, íntegro,
não havia culpas, não havia vícios em Daniel que pudesse trazer condenação sobre Daniel. Agora os príncipes eram os governantes, os príncipes eram os políticos que estavam em eminência na terra da Babilônia, vendo a fidelidade do crente fiel, daquele homem que não havia culpa sobre ele, começaram a jogar sujo, começaram agora a fazer leis. Isto está em Daniel capítulo 6, que na verdade iriam restringir a Daniel de servir ao seu Deus, de pregar a palavra do seu Deus, de orar livremente ao seu Deus. Eles agora iriam trabalhar contra a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Leia a Bíblia no capítulo 6 de Daniel, e você vai lembrar muito bem, meu caro ouvinte, dos dias os quais nós estamos vivendo. Ora, o mesmo espírito que regia a Babilônia, regendo o Brasil, o mesmo espírito que regia aqueles príncipes que não encontravam culpa em Daniel, porque Daniel fazia boas obras, porque Daniel, ele não estava contra a sociedade, ele estava a favor da sociedade. Não estava contra a família, ele estava a favor da família. Ele não estava contra os jovens, ele estava a favor dos jovens. Ele não estava contra aquele país, mas a favor do progresso daquela cidade, daquele país. E vendo que não encontravam culpa, ocasião para condenar a Daniel, a Bíblia diz que estes homens então falaram uns com os outros em conselhos. Fizeram um conselho, fizeram uma reunião secreta, longe do público, longe de Daniel, longe do próprio rei. E então a Bíblia disse que aqueles homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Que crente, que testemunho, que pregador, que não tinha do que se envergonhar, que testemunho tinha Daniel. E então a Bíblia disse que eles mesmos admitiam, não encontraremos ocasião contra Daniel. Nós não gostamos de Daniel, não gostamos do Deus de Daniel, não gostamos da pregação de Daniel, não gostamos da conduta de Daniel. Para nós a conduta de Daniel é um tanto ultrapassada. A conduta de Daniel, linguagem moderna, popular, é um tanto careta para o que queremos fazer, para a maneira de vida que queremos levar. A visão de Daniel é um tanto careta para os dias, para a nova ordem familiar que nós queremos estabelecer. A visão de Daniel é um tanto careta, ultrapassada, para a maneira como queremos realizar os nossos cultos, para o tipo de religião que nós queremos oficializar em nossa nação. E a Bíblia diz que, não encontrando ocasião contra Daniel, sabe o que fizeram? Começaram a procurar contra ele na lei do seu Deus, procurando na lei do Deus de Daniel algo que na verdade pudesse contradizer a lei da Babilônia, o reino da Babilônia, o que havia sido na verdade sancionado pelo rei Dário. E o que o rei sancionasse não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás. E a Bíblia disse que aqueles príncipes, presidentes, juntos eles foram ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, um concílio ecumênico. Havia religiosos e havia políticos se unindo para perseguir a Daniel, se unindo para legislar, sancionar leis que na verdade fossem contra a palavra de Daniel, que era na verdade a palavra do próprio Deus. Certo é que o versículo 6 do capítulo 6 do livro de Daniel diz que estes príncipes, presidentes, fizeram um concílio ecumênico e foram até o rei. Para quê? Para mudar as leis, para tentar pegar Daniel dentro de sua crença. E então os príncipes do rei vieram ao rei, versículo 7, prefeitos e presidentes,
capitães e governadores tomaram conselho e então, no fim, eles estabeleceram um edito real. E a Bíblia diz que eles deixaram firme o mandamento, sancionaram uma lei que qualquer que por um espaço de 30 dias fizesse uma petição, orasse a outro Deus que não fosse o rei Dário, colocaram o rei, colocaram um homem como sendo Deus. Ninguém poderia orar a outro Deus senão o rei da nação, senão aquele homem. O homem estava assentado ali agora na Babilônia, no lugar de Deus. Fizeram então uma lei para condenar a Daniel. E segundo a lei que fizeram, segundo aquela lei que votaram e chegaram àquele consenso, quem orasse a outro Deus, cresce de outra maneira, então seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia nos mostra que aquilo teve que ser assinado pelo rei. Aquele edito, ele percorreu por toda a Babilônia, e de acordo com a lei dos Medo-Persas, aquele edito não poderia ser agora revogado, uma vez assinado pelo rei. E assim, quando Daniel soube da armadilha, eu disse e eu orei e eu falei assim com Deus: Pai, dá-nos crentes como Daniel, e faça-nos crentes como Daniel. Quando a armadilha política e religiosa veio sobre aquele profeta de Deus, sobre aquele crente na palavra, porque há muitos crentes na igreja, há muitos crentes por conveniência, há muitas pessoas que são crentes por tradição religiosa, não por uma experiência na palavra. E a Bíblia diz que quando Daniel soube que ninguém poderia orar a Deus, ninguém poderia crer em Deus livremente, quando Daniel soube que, na verdade, o direito de expressão havia sido tirado, a censura agora havia sido tirada, quando Daniel soube que a liberdade de adoração e de culto havia caído por terra nas terras da Babilônia, Daniel não temeu. Sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia diz que Daniel, sem nenhum receio, entrou em sua casa, e lá no seu quarto havia uma janela grande, aberta, virada para a banda de Jerusalém, e Daniel sabia que em Jerusalém havia um templo que havia sido dedicado por Salomão, e qualquer que orasse em apuro ou angustiado e levantasse as mãos para aquele templo, Jeová, o grande Deus eterno, entraria com a provisão divina, entraria com a resposta. Deus iria pleitear a causa daquele que com mãos levantadas, coração angustiado, acertasse a direção do templo. E foi o que Daniel fez. Levantou as suas mãos para Jerusalém, para o lugar onde estava o templo, e a Bíblia diz que por 3 vezes ao dia Daniel se colocava de joelhos, se colocava em oração, dava graças a Deus, servia ao seu Deus, mesmo num tempo de crises, mesmo num tempo de censuras, mesmo num tempo de perseguição, mesmo num tempo de discriminação, de preconceitos religiosos. Ora, Daniel levantava as suas mãos e servia ao seu Deus, até que encontraram Daniel quebrando a lei babilônica. Ou seja, Daniel fiel, Daniel respeitava as leis da Babilônia, até onde as leis da Babilônia não chocou com as leis de Deus. E Daniel, então, vocês conhecem a história, foi condenado a ser lançado, devorado por leões. E a Bíblia disse que assim ele foi lançado na cova dos leões. Porém, a Bíblia nos disse que aquele Deus que Daniel 3 vezes ao dia, virado para a banda de Jerusalém, levantava suas mãos com o coração angustiado, suplicando, pedindo a Deus que entrasse em cena, pedindo a Deus que fizesse algo naquelas terras que haviam abandonado a Deus,
que na verdade estavam agora fazendo leis contra a palavra de Deus, os estatutos, leis querendo ferir a adoração a Deus, querendo na verdade tirar ou acrescentar alguma coisa dos pergaminhos de Deus. Proibir o povo de Deus de orar é querer tirar algumas coisas da Bíblia. A Bíblia diz que eles devem orar sem cessar, dioturnamente. Proibir o povo de Deus de adorar é querer tirar algumas escrituras da Bíblia. Deus está requerendo a adoração dos seus filhos, o Criador requerendo a adoração da criatura. Daniel não temeu, Daniel orou, Daniel adorou e Deus não o abandonou. A Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões, porém Deus não permitiu que os leões o devorassem. Os demais que com ele foram lançados na cova dos leões, antes de caírem ao chão, os leões os devoraram, mas Daniel nem sequer foi tocado pelos leões, nem sequer foi tocado pela perseguição. Por quê? Porque Daniel perseverou, Daniel não temeu as perseguições do inimigo, Daniel não temeu a fúria do diabo. Por isso que eu disse, Deus, dai-nos crente, Deus, faze-nos crentes como Daniel, que não venhamos temer situação alguma, problema algum, perseguição alguma, que não venhamos temer, que o diabo não possa conseguir tirar de dentro da nossa alma o desejo de sermos verdadeiros adoradores, que o diabo não tire de dentro da nossa alma, que as leis do país não tirem de dentro das nossas almas, que os vícios que viraram cultura do nosso país, que as festas, que as orgias, que as festas pecaminosas que são praticadas pelo nosso país, não tire da nossa alma o desejo de falar com o nosso Deus, o desejo de adorar o nosso Deus. Por isso que eu tenho orado, por isso que eu tenho meditado nesse programa de hoje, dizendo, Deus, dá-nos crentes como o Senhor fez Daniel na Babilônia, crentes que não se dobram diante de Dário, que não se dobram diante do homem, que não se dobram diante do pecado, que não se dobram diante do diabo. O diabo queria que Jesus se dobrasse diante dele. O diabo disse, se prostrado. Prostrar é se dobrar, é ajoelhar. Se prostrado me adorares, te darei todos estes reinos do mundo. O diabo queria Jesus prostrado aos seus pés. E Jesus prostrou? Não. Ele disse, vai-te, Satanás. Adorarás, prostrarás somente diante do Senhor, seu Deus. Não prostrarei diante de homens. Não prostraremos diante de imagens de fundição. Não prostraremos diante de leis que, na verdade, ferem os princípios sagrados de Deus. Jesus disse, vai-te, Satanás. Os crentes como Daniel, os crentes como João Batista, os crentes como o apóstolo São Paulo, os crentes como Estevão, o mártir da igreja primitiva, os crentes como Jesus, prostrarão somente diante de Deus, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Criador dos céus e da terra, Salvador da humanidade, aquele que veio para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele coloca suas esperanças, de todo aquele que nele confia, de todo aquele que nele confessa sua libertação, sua salvação. E eu disse, Deus, dai-nos crentes, faça-nos crentes como Daniel. Sim, que quando a igreja estava no cativeiro ali na Babilônia, Daniel creu em Deus. E a ele não importavam o que eles diziam, não importavam se eles estavam protocolando um decreto para que ele não pudesse orar ao seu Deus. Criaram uma lei, não por causa daqueles que já adoravam outros deuses, mas criaram uma lei só por causa de Daniel, que adorava o único e verdadeiro Deus,
não estão criando leis por causa deles, estão criando leis por causa dos Daniéis, por causa dos sinceros, por causa dos verdadeiros, por causa daqueles que amam a Cristo, por causa daqueles que pregam que Deus liberta dos vícios, liberta do pecado, liberta da prostituição, liberta do homossexualismo, liberta da idolatria. Estão criando, decretando leis, não por causa deles, não por causa de Sodoma e Gomorra. Decretaram lei, protocolaram lei na Babilônia por causa de Daniel. Estão protocolando leis por causa dos Daniéis. Mas Daniel não se importava se havia um decreto para que não orassem a outros deuses, mas somente ao Deus da Babilônia. Daniel não se importou com isso. Não, Daniel não deu atenção àquelas bobagens, porque ele sabia que o Deus dos céus é poderoso, é verdadeiro, poderia livrá-lo, e se não o livrasse, poderia dá-lo força para ir à fornalha, para ir à cova, para ir ser decapitado. Sim, Daniel não deu atenção àquelas bobagens, porque ele havia ouvido a Deus. Aqueles que ouvem a Deus hoje, tal como Daniel ouviu lá atrás, não darão ouvido a essas bobagens. Daniel disse: eu estava orando, eu estava me arrependendo, eu estava voltando ao Senhor com meu rosto prostrado, com rogos, com jejuns, com arrependimentos. Eu orei ao meu Deus, eu confessei o meu pecado. Daniel disse: eu engrandeci, eu disse que ele era justo, tremendo, excelso, sublime, supremo, soberano. E quando eu o exaltei, depois de ter me arrependido, voltado a ele com orações, rogos e jejuns, eu tive uma experiência. Daniel 9:21. Eu estava ainda orando, eu ouvi o varão Gabriel, eu ouvi a voz de Deus, eu recebi a palavra de Deus. Um homem que ouve Deus, que recebe a palavra de Deus, ele não teme ao diabo, ele não teme ao pecado, ele não teme às enfermidades. Ele não teme aos 120 príncipes do rei Dário que estão decretando leis contra o verdadeiro adorador Daniel. Ele não teme ao estado deplorável político da nação. Ele não teme ao estado deplorável espiritual das igrejas. Ele tem experiência com Deus. Estando eu, disse Daniel, ainda falando em oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na visão, bem ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde e falou comigo e me instruiu. Deus instrui, Deus fala, Deus adverte os seus Daniéis. Deus se encontra com a sua verdadeira igreja. Por isso que ela não teme, como Paulo não temeu, Estevão não temeu, os mártires não temeram. Foram às arenas, foram às fogueiras, caíram ao ridículo aos olhos do mundo, serviram de escárnio, de espetáculo dentro do Coliseu romano. A plateia endemoniada levantava aplausos quando cristãos eram lançados pelos altos. Aplaudiam quando leões começavam a devorar aquelas virgens que serviam e adoravam a Deus. Mas não temeram, porque tal como Daniel ouviu de Deus, eles ouviram de Deus. O mundo temerá, as igrejas temerão, os homens que não têm ouvido de Deus temerão. Mas você, meu caro ouvinte, agora mesmo está ouvindo de Deus, porque está soando a trombeta do 7º anjo, Apocalipse 17, mas nos dias da voz do 7º anjo,
Deus enviou um anjo, Deus enviou um profeta, como enviou Gabriel a Daniel. Deus enviou um anjo para pregar, um profeta para pregar, chamado Elias, espírito e virtude de Elias. Veio pregar, veio falar, veio advertir, veio revelar essas coisas que os nossos ouvintes agora mesmo estão ouvindo. E Deus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você ouve de Deus, como Daniel ouviu de Deus, nada te espantará. Tudo servirá, toda a luta, toda a perseguição, todas as tribulações, unicamente servirão para elevar a tua fé, para aumentar a tua confiança em Deus, para te fazer olhar para a Bíblia e dizer assim: a Bíblia é a verdade. Cada promessa, cada profecia tem se cumprido, ainda que algumas foram profetizadas há 2, 3, 4 mil anos atrás. Deus está cumprindo com a sua palavra. Daniel creu em Deus, creia em Deus. Daniel confiou em Deus na Babilônia, confia em Deus dentro dessa Babilônia. Daniel foi um crente genuíno, verdadeiro, não temeu, não recuou na batalha, e mesmo que os leões quisessem devorá-lo, e mesmo que os príncipes, e mesmo que o rei da terra, o rei do século, queria vê-lo morto, Daniel não negou a sua fé. Deus, dá-nos crentes como Daniel, que não recuam, que não retrocedem e que não negam a sua fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador.